Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um SW Empreende. Hoje nós iremos falar um pouco sobre negócios escaláveis. Para isso a gente trouxe aqui para a mesa duas mentes extraordinárias. Primeiramente o Daniel, CEO da Redrive, e o Ederson Varela, CMO da IXC Soft. Trouxemos a mesa justamente para falar sobre negócios escaláveis nessa edição especial de 10 anos em Chapecó. Estamos há uma década inovando no Oeste Catarinense. Ederson, Daniel, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Opa, obrigado, Pedro. E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é escalar de verdade? Vamos lá. Posso começar? Por favor. Começar? Por favor. Por definição, escala, quando a gente fala de escala, né, a gente está falando de algo que vai crescer, necessariamente, crescer principalmente em resultado e entrega, e não necessariamente vai crescer em custos. Né? Então, essa é a principal definição de projetos escaláveis, né, é onde que a gente vai sempre tentar usar aqui tecnologia, automação, para sair do que era antigamente. Né? Antigamente se escalava negócio, basicamente empilhando pessoas para executar processos. Com o advento da tecnologia, a gente começou a não ter tanta necessidade de tantas pessoas, e aí conseguiu-se fazer negócios que eles conseguiam crescer muito em faturamento, mas não crescer necessariamente em custos, né? Então, a famosa boca de jacaré que a gente fala, né? Que o negócio decola, enquanto os custos, eles até podem crescer, mas eles crescem de uma forma mais saudável, eu diria, né? Então, acho que essa é a definição um pouco mais técnica de crescimento e de escalabilidade. Muito legal aí comparar, Perfeito, né? perfeito. Eu gosto dessa provocação, inclusive, quando a gente faz e principalmente faz um paralelo sobre o que escalona, né? Porque o pessoal muitas vezes costuma confundir o que é escalável com o que é escalonável, né? Então, se eu, por exemplo, quero fazer um restaurante, eu falo, eu vou escalar os meus negócios. Cara, beleza, cada restaurante novo que você abrir, você vai precisar de uma operação nova. Então, você vai escalonar. A tua chance de escalar é muito diferente, justamente o que o Daniel falou. Quando você está escalando o negócio, você quer aumentar muito o teu faturamento e muitas vezes mantendo o mesmo custo que você já tem. Então, para alguns negócios, a tecnologia nos ajuda muito a chegar nisso que a gente precisa. E é importante reforçar para que não se confunda, né? Principalmente para quem está fazendo negócios novos aí, né? Startup e tudo mais. Pensar um pouco em como é que vai construir essa jornada. Muito interessante. A gente está aqui nos estúdios de uma holding, a IXC Soft, inicialmente aí criada no modelo startup, e hoje é um negócio altamente escalável, né? Ederson, falando mais aí um pouco sobre a IXC Soft, ela saiu de Chapecó para 25 países, chegou a 40 milhões de usuários, é isso? E recentemente a Wispro, vocês adquiriram a Wispro lá na Argentina, né? Tu consegue me falar um pouco qual foi o momento da virada de chave que vocês tiveram para dizer assim, o negócio ele está escalável, está dando certo, vamos abraçar mercados internacionais? Legal. Vamos lá. O core da IXC Soft, enquanto atendimento, é o mercado de ISPs, né? Então, ela surgiu assim como um ERP focado em atender, provedores de internet. Hoje, quando a gente fala de provedores de internet, o Brasil é um dos países que já está mais organizado, bem estabelecido, fibra na casa de todo mundo, então internet de alta velocidade, banda larga móvel, inclusive. E você tem uma forma de continuar crescendo dentro do Brasil, e aí por isso que a IXC criou inclusive um ecossistema para atender todas as dores destes provedores. E dado o momento em que a gente começa a estudar o mercado da América Latina, a gente percebe que, principalmente alguns países da América Latina, que tem até uma concentração maior em volume de provedores de internet, eles ainda estão alguns anos atrás do que a gente considera que o Brasil está hoje. Mas por que alguns anos atrás? E provavelmente eles não vão levar todo o tempo que nós levamos para chegar onde nós estamos. Com tecnologia escalável, com abertura de mercados, é muito provável que eles acelerem e eles tenham uma curva de crescimento, uma curva de instalação de 3 anos naquilo que nós levamos 6, 7 ou até 12 anos.
Quando a gente olha para o volume de provedores no Brasil, que são próximo de 20 mil provedores, né? Toda a América Latina, a composição de todos os outros países chega muito perto de 15, 16 mil. Então, como nós temos 35% de share no Brasil, a partir do momento que você se consolida, você tem uma dificuldade de continuar crescendo com a mesma velocidade. Mas quando nós olhamos para o mercado da América Latina, através da Wispro, que já tinha um market share interessante, mas estava ali em mais de 25 países, isso tem quase 2 anos, nós enxergamos ali uma oportunidade de atender o mercado e as necessidades da América Latina com tudo aquilo que a gente desenvolveu aqui na última década, acompanhando o boom e o crescimento que aconteceu no Brasil. Nós tivemos, se olhar em faixas de crescimento, a gente sempre foi muito saudável nesse sentido, mas durante a pandemia, pela necessidade tecnológica de internet, aumentar a velocidade de internet em casa para trabalhar home office, o Brasil já estava organizado com fibra e com internet chegando. O que precisou organizar? Os provedores de internet. ERP para que os provedores de internet conseguissem ser mais lucrativos, conseguissem ter melhores processos, melhorar as margens, né? E a XC estava pronta nesse momento para fazer esse atendimento com o ERP que entregava tudo isso. Então, o crescimento e o boom da XC foi ali durante a pandemia, nesse processo onde todos precisavam de internet em casa. Levar isso para a América Latina depois foi um passo muito mais tranquilo, eu diria, porque nós estamos prontos para o atendimento. Mas uma plataforma pronta para o atendimento com as necessidades do Brasil é muito diferente de um atendimento pronto para as necessidades da América Latina. E aí nós encontramos no meio do caminho a Wispro, que já entregava tudo aquilo que a gente necessitava, e aí foi o momento de aquisição de um outro produto, uma nova marca, para atender o portfólio e expandir na América Latina. Nossa, tô falando aí agora, rebobinou muita coisa na minha mente, vindo do mercado de provedores de internet, né? E antes da gente ter o IXC provedor, né, lá no escritório... Era planilha. Era planilha para saber quem pagou, era login para cada colaborador acessar o concentrador para poder derrubar o cliente, derrubar que a gente fala desconectar. Então, desconectar o cliente porque ele não pagou. E daí o cliente liga e vai a gente, manda técnico às vezes. Nossa, uma confusão. Mas muito bom esse case aí, porque a gente tá falando a gente falou muito de números aí agora, né? A gente está falando aí bastante sobre números, né? Sobre um crescimento da XC Soft. E, Daniel, a Redrive ela processa hoje mais de 3 milhões de mensagens por mês. E esse volume, ele escala, sem escalar o time na mesma proporção. Como foi que você conseguiu construir isso e qual foi a decisão que você tomou e conseguiu ver para que esse produto ele se tornasse escalável? Boa. Acho que aqui tem um pouco a ver com o histórico, né, de já ter construído vários outros sistemas escaláveis antes. Da minha jornada, eu passei 10 anos construindo produtos escaláveis na WhatsApp, então anualmente a gente construía pelo menos 50 produtos, a gente tinha que conseguir aguentar uma pancadaria de cliente, né, quando a gente tinha anúncio em Globo, com Rodrigo Santoro na Globo. Então, a gente já tinha que ter muita preocupação com infraestrutura, muita essa questão de ter produtos que eles aguentassem o tranco mesmo. Quando eu fundei a Redrive, eu já fundei ela com uma visão de software como serviço, né? Então, já é um modelo naturalmente escalável, tanto que a gente já nasceu pensando nisso, e daí, de certa forma, é mais fácil, né? A gente tinha 1.300 clientes e a gente tinha 3 desenvolvedores na equipe, tinha 2 pessoas no suporte. Nossa! Né? Então, essa é talvez a beleza do sistema escalável, né? Depois a gente acabou crescendo, obviamente, em time e crescendo mais a carteira de clientes, mas quando você constrói um sistema, por exemplo, e principalmente quando você já coloca e já constrói com muita tecnologia, te permite fazer isso, né? Tanto que a gente chegou em 30 países diferentes com o Redrive, com a mesma equipe, com o mesmo produto, trabalhando no Brasil, né? Então, de certa forma, a gente consegue já nascer, principalmente quando nasce uma startup, se você já coloca isso no teu modelo de negócio, se você já planeja isso, é um movimento mais natural, né? Porque daí a gente já saiu daquele modelo tradicional de antigamente, então
o mundo vem se reinventando e a gente já pega carona no que já tem de modelo, que a gente já sabe que funciona. Né? Com isso, vocês super reinventaram, né? Vocês dois atuam em mercados diferentes, digamos assim, né? Tanto B2B Enterprise de um lado, PMIs do outro. E o desafio de escala tem algo em comum? Vocês conseguem enxergar que tem algo em comum aí nesse desafio em questão de escalar? Joguei uma bomba, né? É que a reflexão, ela abre uma porta grande, mas manda aí, Daniel. Eu, na minha visão, assim, não tem necessariamente a ver só com projetos escaláveis, mas qualquer negócio que vai crescer, ele tem duas vertentes que ele vai ter que cuidar. E essas vertentes a gente chama mais até de uma disciplina chamada Growth, né, que a gente tem as duas grandes vertentes do negócio, que é a entrada, né, o quanto que eu consigo atrair de clientes, e a saída, o quanto que eu consigo reter de clientes. Né? Então, esse vai ser o meu termômetro de crescimento. E aí, talvez a terceira via aqui é o como que eu consigo entregar isso. Então, eu cresço em quantidade de clientes, mas eu não cresço em quantidade de pessoas por baixo. Eu vou usar tecnologia, vou replicar processo. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um curso online, beleza, eu tenho, às vezes, um professor e eu posso multiplicar por milhares de alunos. Né? Então, eu consigo fazer um projeto escalável, eu consigo fazer isso, mas ainda assim, nessa equação, para fazer esse negócio escalável crescer, eu tenho sempre as duas vertentes que eu vou ter que estar cuidando, que é a quantidade, é a entrada e a saída. Né? Então, às vezes, o que sabota, inclusive, o crescimento sustentável de uma empresa que está tentando se tornar escalável é exatamente a saída. Que é uma coisa que não necessariamente a gente consegue controlar, dependendo do tipo de negócio que a gente tem. E vendas é uma coisa que às vezes está mais na mão, assim. Então, a gente começou com uma plataforma de vendas, a gente já foi mais com esse viés de já olhar o negócio por vendas, mas é onde que está o desafio de qualquer tipo de negócio, né? Controlar talvez essas duas grandes forças aqui que tem dentro do negócio. E você perguntou de algo em comum, né, entre os mercados. Daniel deve concordar comigo que a busca, né, a gente fala sobre growth porque a gente pretende crescer receita, cliente, etc. o tempo inteiro. Mas growth, ele não está somente travado aqui, né? Growth é uma mentalidade. Se você coloca um time com mentalidade de growth, você vai pensar em como escalar negócios, como escalar processos, como melhorar os projetos, sempre buscando eficiência. Né? Que é um pouco do que o Daniel falou. Não adianta eu vender, trazer tudo, mas eu acabar perdendo o mesmo volume de clientes na linha do tempo. Então, como é que eu torno todos os meus processos mais eficientes para que eles sejam escaláveis, né? E eu consiga ter mais resultado com... Aí, voltando na parte do custo, com o mesmo custo que eu tinha lá anteriormente. Então, o que eu vejo de muito comum em mercados que tem essa preocupação e que tem esse drive, né, que tem esse direcionamento para essa mentalidade no time, é a busca incessante pela eficiência. Eficiência em todas as formas que você conseguir aplicar. Não só em recurso financeiro, não só em recurso humano, mas exemplo do que o Daniel trouxe aqui de um curso, uma aula online. Como é que eu faço processos 1 para N para que na linha do tempo eles continuem trazendo resultado para mim sem que eu tenha que investir o mesmo que eu investi lá no começo? Então, essa busca pela eficiência é o que faz com que esses mercados sejam tão iguais e independente do segmento ou direcionamento dele. Então, eu acho que, para completar, eu posso até dizer que se em algum momento a gente estiver pensando em escalar, então busca pelo conhecimento, que daí não trava o processo.